Todo mundo está me ouvindo aí? Bem? Show de bola. Primeiramente, é uma alegria estar com vocês, com amigos, companheiros de jornada, homens que vivenciam desafios comuns, né, na nossa conversa aqui, nas entrelinhas. Todos nós temos desafios, todos nós somos suscetíveis, vulneráveis, todos nós nos abatemos. Esses dias eu estava ali perto do mercado municipal e lembrei do meu pai. Eu costumava quinzenalmente levar meu pai faleceu, vai fazer já 7 meses, né? Eu levava meu pai ali no box do Eliseu, que é um box que tem ali no mercado municipal, que tem o melhor pão com bolinho de Curitiba. E bateu aquela saudade, né? E isso faz parte desse momento que nós estamos vivendo, de tantas incertezas. Vocês sabem disso, nós estamos vivendo, só alguns dados que eu quero trazer para vocês. Nesse período de pandemia, 114 mil crianças ficaram órfãos de pais e mães só no Brasil. O número de suicídio aumentou muito, é algo que não se fala, mas nas entrelinhas fez parte também aí da nossa conversa. Estamos vivendo aí um temor da bolha chinesa, né, do mercado internacional da China, que isso desmonta, né? Tudo isso faz parte de um cenário que nós estamos vivendo enquanto sociedade, século XXI, discípulos de Jesus, século XXI. E eu queria, nessa manhã, apenas facilitar algo que tem sido parte da minha devocional nesses últimos dias. O pastor Davi, inclusive, esteve comigo aqui na comunidade, domingo pela manhã. São 2 salmos. O primeiro dele é o Salmo 19, versículo 7. Eu queria trazer para vocês um salmo que vocês conhecem, e eu sei que vocês sabem disso, mas os salmos, amados, eles não falam muito de triunfo, de vitórias, de êxito, de sucesso. Os salmos são, na verdade, compêndios de canções, de poemas que retratam a história do povo de Deus por 1000 anos. Tem salmos do exílio, tem salmos de Davi, tem salmos de conquistas, mas os salmos retratam isso, a complexidade da vida. E é nesse cenário que Deus nos chama para sermos homens, de compormos salmos, de compormos poesias, poemas, de situações que estamos vivendo no nosso dia a dia, no cotidiano. E o primeiro salmo, que é o Salmo 19, versículo 7, eu falei sobre isso recentemente, estava ouvindo uma pessoa, e ela está vivendo um momento de síndrome do pânico, de caos, conflito de carreira, de vocação, e eu liberei, era algo que Deus estava falando comigo. Salmo 19, versículo 7 vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e revigora todo ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Então, eu queria lembrar algo a nós, eu também estou inserido nisso. A lei do Senhor é plena, é perfeita, ela é íntegra e revigora a alma. A alma fala de emoção, de ser, da nossa integralidade. Então, nesse momento de tantas incertezas, de tantas perguntas sem respostas, onde nós estamos ao nosso lado vendo pessoas sofrendo, famílias sofrendo, medos, incertezas, todo esse cenário macro, nós precisamos que a lei do Senhor venha revigorar a nossa alma. Eu sei que você sabe disso, porém nós precisamos, amados, nos voltar para esse livro aqui, a palavra do Senhor. Ao longo da história da civilização da humanidade, tentaram combater esse livro, e esse livro está aqui. Ele é a palavra do Senhor. Então, nós precisamos que essa palavra revigore a nossa alma. E Davi, porque esse salmo é salmo de Davi, é o primeiro salmo que Davi compõe logo quando ele assume o reino de Judá, onde ele se estabelece como rei em Jerusalém. É um salmo de Davi. E ele está trazendo como uma diretriz para a vida dele. A lei do Senhor é perfeita e revigora a minha alma em meio a tudo aquilo que me cerca. E ele também vai dizer um segundo apontamento: as palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança. É nela que nós precisamos depositar a nossa confiança, a nossa fé, a nossa expectativa. E ela transforma aquele que precisa de sabedoria em alguém sábio, alguém que sabe o que fazer, como fazer e quando fazer. Tá? Salmo 19. E eu queria ir com vocês para um outro salmo, Salmo 3.
fez parte da nossa reflexão enquanto comunidade no domingo pela manhã. Também é um salmo precioso. Eu vou ler e vou trazer um contexto rapidamente para vocês. O nome do salmo é O Socorro Vem do Senhor, e nessa manhã eu tenho convicção, porque faz parte aqui do nosso propósito de oração. A gente precisa de socorro. Socorro vem do Senhor. E Davi vai dizer: Senhor, como se avoluma o número dos meus opressores, numerosos que se rebelam contra mim. São muitos que dizem ao meu respeito: Deus jamais o socorrerá. Mas tu, Senhor, é o escudo que me protege, minha glória e o que ergue a minha cabeça. Em alta voz eu clamo ao Senhor, do seu monte sagrado ele me responde. Eu me deito e logo adormeço, desperto de novo, pois o Senhor é que me sustém. Não temos milhares dos inimigos que me cercam por todos os lados. Ergue-te a meu favor, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são seus, a tua bênção. Então, esse salmo, amado, é um salmo de Davi. Esse salmo, para você entender um pouquinho o contexto, vale a pena você anotar aí, 2 Samuel, capítulo 14, 15, 16. É esse momento que esse salmo ele é composto por Davi, e que qual é a conjuntura? Ele é o rei, e ele tem um filho que se chama Absalão. E Davi foi, sim, e é um exemplo de adorador, de rei, um homem segundo o coração de Deus, mas foi um péssimo pai. A família de Davi, ela se perdeu. E Davi, e aqui fica um alerta para nós, Davi estava tão ocupado com assuntos do reino, da cidade, das demandas do reino, que ele não prestou atenção em algumas coisas que estavam acontecendo dentro da sua casa. Um irmão por parte de pai, chamado Amon, ele violenta a irmã chamada Tamar. Você conhece a história. E Davi, como pai, não faz nada, fica indiferente. E Absalão se levanta e mata o seu irmão por parte de pai. E a história se desenrola. Davi fica 2 anos sem permitir que Absalão tenha acesso a uma audiência com seu pai. Era o seu pai, não era o rei, era o seu pai. Isso gera indiferença, gera desprezo. E você conhece a história. Absalão acaba sendo morto. Lá nas entrelinhas, lá na frente, tem um momento que Davi diz: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Eu quero aqui também deixar algo para vocês, e não tem a ver com o momento. Tem uma fala muito antiga do pastor Caio Fábio, que é uma fala que ele está falando num congresso da DONEP, cerca de 25 anos atrás. O nome da fala é O Drama de Absalão. E o Caio Fábio foi uma das maiores ministrações dele. Eu assisti esse vídeo com um grupo de homens, com o pastor Edson Barbosa, que é um dos meus mentores, que fala desses perigos que nos cercam enquanto estamos ocupados demais com a nossa carreira, com a nossa profissão, com a nossa vida, com o nosso êxito, e podemos esquecer de coisas tão básicas que é a nossa casa, a nossa família. Então, fica um primeiro alerta. Um segundo alerta, aqui pensando mais de uma maneira mais prática, eu quero ser bem prático com vocês. O Salmo 3 traz para nós um recorte de algo que o Nascimento trouxe na experiência dos discípulos de Emaús, expectativas que se fizeram, porque os discípulos no caminho de Emaús não estavam entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo em Israel, em Jerusalém. E Jesus se colocou no meio deles ali, Jesus está conversando, até que no partir do pão, eles conseguem entender que Jesus esteve com ele em todo momento. Não nos esqueçamos, no meio das nossas incertezas, dos nossos temores, Jesus está nos bastidores da nossa vida. No reino de Deus, tudo é processo, e Deus está trabalhando. Aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la. O Salmo 3 fala de crise. O Salmo 3 fala de angústia. E o Salmo 3 fala de depressão também. Porque Davi tem que sair de Jerusalém. Ele é expulso do seu trono, da sua cidade, do seu ambiente de segurança, de estabilidade.
2 Samuel 15:30 vai relatar isso. Ele está junto com algumas pessoas fugindo de Jerusalém. Esse é o recorte do Salmo 3. Mas eu queria, de uma maneira muito prática, pensando em nós enquanto homens, porque, por exemplo, eu sou Aquiles, tenho um papel de ser pastor, empreendedor social, mas eu sou Aquiles, o filho da Marlene, o irmão do Bira, do Alexandre, da Dani, o pai do Mateus, da Mari, da Gil, esposo da Marta, um homem falho, suscetível, corrupto, porque por mais que eu esteja num processo contínuo de santificação, eu tenho um gene do pecado instalado dentro de mim, e assim é com você também. Paulo vai dizer que, maldito homem que sou, o pecado não é apenas algo que eu faço, o pecado é uma condição e a gente é pecador, e a gente precisa uns dos outros. Esse grupo, amado, que você está participando nessa manhã, é um grupo maravilhoso, porque a gente pode se expor, se vulnerabilizar. Mas, de uma maneira bem prática, que eu vou apenas trazer 5 apontamentos no Salmo 3. Primeiro, Davi está falando de opressores, se avolumaram inimigos. Opressores, inimigos, adversários. Eu queria, de uma maneira muito prática, que você pensasse e listasse quais são os inimigos que têm se levantado contra você nesse tempo. No caso de Davi, era uma conspiração dentro do trono, do reino. Mas no nosso caso, medo, angústia, falta de expectativa, cenários sociopolíticos, geopolítica, economia, a bolha chinesa, a polarização para o Brasil. No ano que vem, o pessoal já está sofrendo. Quais são os nossos inimigos? Falta de saúde, o burnout, porque é real? Quais são? Eu queria que, logo após terminar esse tempo, a gente vai orar a respeito disso, mas que você identificasse, você começasse a apresentar, Senhor, ó, é esse, aquele outro, esse aqui. Encare de frente os seus inimigos, tá? Um segundo apontamento. O Davi vai dizer, muitos estão dizendo, Deus jamais o socorrerá. Amado, o inimigo usa essa tática, dizendo para nós, não tem mais jeito. Aceita que dói menos, já era. E talvez o inimigo está dizendo para nós, cara, tu vai quebrar, tu está quebrando, vai faltar dinheiro, você vai ficar sem emprego, as coisas não vão dar certo, os seus projetos, seus sonhos, aquela viagem, aquele sonho talvez de mudar de casa, de trocar de veículo, eu não sei quais são os seus projetos, seus sonhos, e o inimigo quer minar a nossa fé, dizendo, não tem mais jeito. Não sei se você lembra daquela experiência de Jesus na casa de Jairo, quando os discípulos falaram, Senhor, já era, não tem mais jeito. O Senhor falou para Jairo, continue crendo, eu tenho a última palavra. O Senhor está dizendo para nós nessa manhã, é eu que tenho a última palavra. Por isso, não caia nessa tentação de ouvir o inimigo quando ele está dizendo, Deus jamais o socorrerá. Desista, já era, morreu, pare de sonhar. É o segundo apontamento. O terceiro apontamento, porque Davi, no Salmo 3, ele está dizendo, ó, os meus inimigos estão dizendo, Deus jamais me socorrerá. Porém, Davi faz uma declaração poderosa e muda tudo. Quando ele diz no Salmo 3, Tu, Senhor, o inimigo está dizendo isso, mas Tu, Senhor, é o escudo que me protege. Amado, o escudo, e Davi era um guerreiro. O Salmo está falando de um homem que era um guerreiro. Davi derrotou Golias, derrotou o leão, o urso, foi o comandante do exército de Saul, era um guerreiro, era um homem de batalha. E ele sabia o poder do escudo, o escudo como uma arma de defesa, mas também como uma arma de ataque. E aqui eu faço uma conexão com Efésios capítulo 6, quando Paulo está a dizer que o escudo, né? Revestivos, pois, de toda a armadura de Deus, o escudo da fé. Não nos esqueçamos, somos homens de Deus e que precisamos desse escudo. O Senhor, amados, é o escudo que nos protege. Que possamos levantar esse escudo em nome do Senhor. Algo que Davi também vai dizer,
Ele ergue a minha cabeça. Erga a sua cabeça. Levante os seus olhos. Vocês lembram lá do Salmo 121? De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Levante a sua cabeça. Uma vez eu ouvi uma historinha, uma alegoria sobre crente galinha e crente águia. Crente galinha é aquele que só fica no puleiro. Desculpe a expressão, né? Se caga todo, toda aquela questão lá que você sabe. É galinha, puleiro. Nasceu para ficar no puleiro. Só consegue olhar para baixo. Mas cristão águia, homens de Deus, Isaías 40, o que espero no Senhor, renovarão suas forças, subirão. É isso que o Senhor quer de nós para esse tempo de crise, de incertezas, de homens que erguem a sua cabeça não porque são orgulhosos, arrogantes, mas eles têm uma convicção como Paulo. Eu sei em quem tenho crido e também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Efésios capítulo 3, versículo 20. Então, ele é o escudo que nos protege. Ele ergue a nossa cabeça. Um quarto apontamento no Salmo ainda, salvação. Salvação vem do Senhor. Vou voltar aqui para o texto, Salmo 3, quando ele vai dizer que a salvação vem do Senhor. Do Senhor vem a salvação. Porque no verso anterior, ele está falando, Senhor, quebra os meus inimigos, quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Eu estava estudando, eu tenho uma Bíblia que vale a pena você conhecer, ela é uma King James, edição de estudo atualizada, e aqui é legal que tem vários frutos de pesquisa, e o autor desse estudo ele está dizendo que Davi era a forma que Davi derrotava seus inimigos, dando no queixo. Estou lembrando aqui do meu amigo Alex, né, que é lutador aí de jiu-jitsu. Pô, é pancada. É isso que Davi está dizendo, Senhor, dá no meio. Parta para cima dos nossos inimigos. É isso que nós precisamos fazer, porque a salvação, esse é o quarto apontamento, vem do Senhor, quando ele vai dizer no verso 8, do Senhor vem a salvação. Amado, e eu preciso, como um amigo de vocês, por favor, não coloque sua expectativa em homens, em partidos. Nós somos apartidários, ideologias. Ao longo da história, o Rei dos Reis foi destruindo todos os poderosos. Isaías, capítulo 9, o seu governo, o seu reino é um reino sempre eterno. Nós não podemos cair pensar que a salvação, a mudança vem de homens, de ideologias, nunca. Porque o reino de Deus é uma outra contracultura. Eu estava levando a minha filha agora para a Volvo e estava conversando sobre ela, sobre a história da igreja. A história da igreja é uma contracultura. O grande movimento do reino não nasce em Roma. O grande movimento do reino nasce na Judéia, lá na periferia do mundo, onde não acontecia nada. Porém, Deus moveu os magos do Oriente através de uma estrela. Deus se revelou para a menor classe social da época, os pastores. E ali que o Senhor se revela, e em Belém de Judéia, o profeta Miqueias vai dizer, a menor das cidades, é ali que o Salvador, o Rei dos Reis, surge na história. E não nos esqueçamos, Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Nós temos uma visão, às vezes, muito micro. O Brasil, sim, é um país maravilhoso, abençoado, um povo... O Sandro ficou apaixonado pelo Nordeste. Voltou agora, nem queria voltar do Nordeste, estava lá em Alagoas. O Brasil é maravilhoso, a diversidade, a cultura, temos dramas sociais, embates políticos, polarização, os homens estão ali tramando seus acordos. E quem vai sofrer com tudo isso? É o povo lá na ponta. Mas isso não é diferente na América, na África, na Ásia. Todos os seus países estão vivendo crise, porque o mal, nós estamos falando de uma luta contra o mal, não contra pessoas, contra o mal. Por isso nós precisamos ser homens que se levantam nesse tempo em nome de Jesus.
E por último, olha que palavra profética poderosa. E sobre aqueles que são teus, a tua bênção. E sobre aqueles que são teus, a tua bênção. Eu sei que você sabe disso. A palavra bênção, na etimologia hebraica, significa autorizado para prosperar. Se você é dele, tem o favor de Deus sobre a tua casa. Se você é dele, tem bênção, tem favor. Tudo pode parecer que está perdendo o rumo, mas Deus não se move nessa economia corrompida do sistema. Não. A economia de Deus é absurda. Deus faz com que o profeta seja alimentado pela viúva. Deus faz com que o recurso para pagar o imposto saia da boca de um peixe. Deus faz com que uma multidão seja alimentada por um menino que levou um peixinho e pão no meio de uma multidão. Então, nós estamos, amado, sendo convocados nesse tempo, enquanto homens de Deus, a se levantar em nome de Jesus, porque é justamente nesse momento de incertezas, de crise, de instabilidades, que homens de Deus se levantam. A história mostra isso. Ao longo da história, homens foram se levantando em cenários de incertezas, cenários de incredulidade, cenários de opressão, de injustiça. Paulo vai dizer que os últimos dias seriam dias difíceis e que muitos iriam abandonar a fé. Eu estou aqui como um amigo de vocês, porque eu também me incluo nisso. Eu também sou tentado a abandonar a fé. Eu também sou tentado a retroceder, mas nós não somos daquele que retrocedemos. Nós somos daqueles que precisamos avançar e ser resposta aonde Deus nos colocou, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas empresas, liderando uma comunidade de fé, sendo esposo, sendo pai, sendo filho, sendo irmão. Então, fica aqui o meu encorajamento. De maneira bem prática, então, esses 5 apontamentos opressores estão aí, e ele nos oprime, e é o capeta se levantando, infelizmente. Opressores, inimigos, faça um checklist e comece a orar em cima disso, e nós queremos orar com vocês sobre isso também. Eu tenho os meus. E o Aquiles, né? É aquela historinha, o calcanhar de Aquiles, os nossos pontos de vulnerabilidade. Quais são os seus? O inimigo vai dizer, está dizendo para nós, não tem mais jeito. Deus não o socorrerá. Deus continua socorrendo, Deus continua fazendo milagre. Ele é Deus. Ele também é o escudo. E aí faz uma declaração no teu office, escreve isso. O nascimento é bem visual, eu também. Ele é o escudo que me protege. Os caras estão dizendo isso, o mercado está dizendo isso, a mídia está dizendo isso, porém, tu é o escudo que me protege. Salvação, a salvação que você precisa para pagar o boleto aí que está aí, diante da tua escrivania, pagar as parcelas. Salvação vem do Senhor, talvez para seu relacionamento com a sua esposa não está muito legal, com seus filhos. Eu queria, em nome de Jesus, que você avaliasse com muita seriedade. Eu passei correndo pela situação de Davi e Absalão e dos seus filhos. Muitos homens. O fracasso no lar, o fracasso na vida, nessa pequena igreja que Deus nos colocou, que é a nossa família, não compensa o êxito profissional, o êxito da carreira. E, por último, sobre os que são seus, e nós somos dele, a bênção. Que você receba nessa manhã uma porção nova de bênção, que você receba nessa manhã uma porção nova de graça. Eu oro para que você receba saúde emocional para esses dias difíceis, que você receba vigor, saúde física, e que Deus também te dê muita graça para que você tenha saúde espiritual, para que você tenha para ti, mas também que você possa, como aquela mulher samaritana junto ao poço, quando Jesus falou, a água que eu tenho para te dar vai suprir você, mas você também vai suprir muitos outros. Amo vocês, estamos juntos nessa caminhada de jornada, obrigado por serem amigos, companheiros, é bom rever o Neto lá de Itapeva, é bom rever vocês,
E estamos juntos. Essa comunidade aqui é uma comunidade virtual, informal, e o nosso único objetivo aqui, gente, é cuidar uns dos outros. Amo vocês, estamos juntos. Eita! Tem alguns amigos que estão aí no vídeo, aí aparecendo na imagem. Dá um sorriso aí, como diz, quem achou que essa palavra foi uma injeção de ânimo aí nessa manhã. Uma bênção, né? E aí eu estava falando ali com o Alex, no off aqui do grupo, eu fiz a relação ali dos itens que o Aquiles trouxe, depois para vocês darem uma olhada, e o Alex com esse lado lutador, eu falei, ó, eu vibrei aqui com o verso do Salmo, que diz assim, Senhor, quebra os dentes dos meus inimigos, e às vezes a gente sempre ora dizendo assim, porque nós somos humanos, né? E a gente tem os desafios, até o pastor contou os deles aqui para a gente, e a gente tem situações que a gente quer ir realmente para o confronto, não o físico, né? Porque não é do nosso estilo, mas um confronto maior, o ódio, a raiva impera. E o que eu achei interessante é que Davi não teve vergonha de contar para Deus que ele estava odiando os inimigos, mas ele pediu que Deus resolvesse a causa e a situação dele. Então, acho que a lição que fica é mais ou menos o seguinte: como é que nós vamos poder aprender a confiar tanto em Deus a ponto de dizer, Senhor, cuida dessa causa para mim, porque se eu pegar, se ele pediu para Deus quebrar o dente dos inimigos, se ele pegasse fisicamente, ele atorava os caras, né? Então, a gente trazer nessa perspectiva. Sandro, pós-praia, dá um alô. Bom dia, bom dia. Realmente, o Aquiles falou que eu não queria voltar. Até compramos um terreno lá em Maragogi para não voltar. Tão boa que estava as férias. E só falta agora a Nordestina. A gente já está lá. Então, mas a Deus aí de renovação. Sandro, teu áudio tá ruim. O meu áudio tira o fone. Ruim. Fica sem o fone. Ele não vai funcionar. Se funcionando agora. Agora melhorou. Melhorou, mas ele está cortando o áudio. Não, tá bom. Agora o áudio teu tá bom. Com o fone tava parecendo pipoca. Então, tá bom. Mas foi um tempo muito bom em família, com a minha filha, com a minha neta, com os meus irmãos. Um tempo de renovo, onde o Senhor ministrou muito nas nossas vidas lá. E estamos de volta. Agora estamos aqui em casa, cuidando da minha filha, que fez uma pequena cirurgia. Há um ano atrás, ela que estava cuidando de mim. E agora estamos aqui retribuindo o carinho, né? Mas a palavra foi maravilhosa e que Deus mantenha ela nos nossos corações. Amém. E que ela venha frutificar e fazer sentido nos momentos que ela se fizer necessário, né? Um abraço a todos, Deus abençoe.